Graça e paz, meus irmãos. E quem vos fala é o evangelista Júlio Vicente. Nessa tarde eu queria compartilhar uma breve palavra com vocês. No livro de Isaías, capítulo 6, uma palavra bem conhecida, que diz a epígrafe: Isaías é escolhido e consagrado para profeta, ou para ser um profeta. A Bíblia diz no verso 1 do capítulo 6, verso em diante, diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. E o seu séquito, ou sua orla, enchia todo o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os roças, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Só até aqui. Essa palavra, irmãos, que eu acabei de fazer menção, nos mostra, nos fala acerca do chamado do profeta Isaías, que antes dele ter um encontro, uma experiência com Deus, ele havia passado por alguns processos em sua vida, pois a história nos diz que Isaías ele tinha um primo por nome de Uzias, como diz aqui no início da história. Uzias ele era rei dentro de Israel, e Isaías, quando ele profetizava nos tempos a qual Uzias ainda era vivo, Isaías ele não tinha medo das palavras que saía de sua boca. Isaías ele não tinha medo do que ele profetizava. Ele não tinha medo se alguém se levantasse contra o ministério dele, ameaçasse de morte ou algo do tipo, porque ele sabia que ele poderia contar com o seu primo Uzias. E as palavras que saíam de sua boca eram palavras que agradavam ao rei. Ele procurava agradar o primo. E não porque ele não entendia ainda o seu chamado. Só que uma coisa que Isaías tinha se esquecido, que o homem, ele é limitado. Ele nasce, ele cresce, ele envelhece e ele morre. E chegou o dia da morte de Uzias. E Isaías, no capítulo 6, ele já não tem mais a quem recorrer. Para Isaías, chegou ali o fim do seu ministério, o fim da sua história. Só que mesmo nós sendo os piores pecadores, Deus ele sempre nos amará e sempre terá um plano para nós. No capítulo 6, depois que Uzias morre, Isaías está triste subindo para o templo. E quando ele entra dentro do templo, ele tem um encontro com Deus. Ele tem uma visão totalmente aberta, ampla, do poder de Deus. Ele olha, ele entra dentro do templo e ele olha para cima e vê o céu aberto e um trono, e o poderoso se assentado nesse trono, assentado sobre esse trono, e a orla das suas vestes tocando o templo, e o templo cheio de fumaça, cheio da glória de Deus, e ele vê em cima de Deus os serafins voando e clamando, dizendo que ele é santo. Ali Isaías chega a ter medo, e ele diz assim: ai de mim que vou perecendo, porque os meus olhos viram ao Senhor. Só que ali, quando ele reconhece que ele é pecador, quando ele reconhece, ai de mim que vou perecendo, porque eu habito num povo, e no meio de um povo de impuros lábios, eu sou um homem de lábios impuros, quando ele reconhece o seu pecado, vem um anjo, tira uma brasa do altar do Senhor e coloca sobre os seus lábios, purificando e o santificando. A primeira coisa que eu entendo com isso, irmãos, que quando nós pecamos, quando nós erramos, e quando muitas das vezes nós estamos depositando a nossa confiança ou a nossa fé em homens e coisas materiais, Deus ele nos permite passar por situações difíceis como Isaías passou. Deus permitiu Isaías perder essa confiança que ele tinha no homem. Deus permitiu ele perder algumas coisas, assim como na minha e na sua vida. Deus permite a gente perder muitas coisas no decorrer da caminhada. Porque a Bíblia fala assim que melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Às vezes a gente perde coisas e a gente nos entristece muito essas coisas, achando que a nossa vida não vai ser mais a mesma. Só que muitas das vezes é um livramento de Deus para nós. Deus permite a gente perder situações, perder coisas, para que algo novo venha sobre nós. Isaías perdeu o seu primo, a qual ele depositava a sua confiança.
Só que quando ele entrou no templo, ele se deparou com aquele a qual ele poderia depositar totalmente a sua confiança e que não falharia nunca sobre a sua vida e sobre o seu ministério. Isaías perdeu Uzias, só que encontrou o Senhor. Tá entendendo? Quando você perder algo, não vá de encontro às dificuldades, não vá de encontro aos problemas e não vá de encontro a você mesmo querendo fazer a sua vontade. Vá de encontro àquele que tem a resposta. Vai de encontro àquele que tem a solução dos seus problemas. E quem é esse? É Deus, é Jesus. Quando Isaías está dentro do templo, aqui diante dessa palavra, e ele reconhece o seu erro, ele reconhece o seu pecado, vem um anjo e coloca uma brasa viva do altar sobre os seus lábios. Isaías ali ele foi purificado e santificado. Deus colocou um ministério em suas mãos. Deus entregou algo novo a ele. Em outras palavras, Deus estava querendo dizer: Isaías, não me importa o seu pecado. Eu não quero saber o que você fez no passado. A partir de hoje, eu estou fazendo algo novo na sua vida. Assim é na minha e na sua vida. Não importa o que a gente fez, não importa o que a gente viveu, não importa o tamanho do nosso pecado, não importa o que a gente cometeu. Porque a Bíblia fala, irmãos, que Deus ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador. E coisa maravilhosa, por mais que Deus saiba dos nossos pecados, conheça o nosso coração, coisa maravilhosa é nós confessarmos com a nossa própria boca para ele que nós somos dependentes dele. Quer ver só uma coisa para eu encerrar? Lembra de Adão? Adão e Eva no jardim, eles tinham toda a liberdade do mundo que eles precisavam ali. Eles tinham tudo que eles poderiam fazer, eles tinham ali dentro do jardim. E só uma coisa que eles não poderiam fazer, que Deus disse: ó, dessa árvore vocês não vão comer esse fruto. Só que eles comeram, a história você já conhece. E eles foram punidos, tiveram uma morte espiritual, né? E ali, quando eles reconheceram que eles estavam nus, eles se esconderam e pegaram folhas de figueiras e taparam as suas partes íntimas. A Bíblia fala que todo final de tarde Deus descia no jardim como uma brisa suave para conversar com Adão. Adão tinha intimidade com Deus ali. Adão podia sentir a presença de Deus de perto. Só que isso lhe foi tirado por conta da desobediência e do pecado. A primeira coisa que eu entendo também dentro dessa palavra de Adão, que quando Deus vai dizer assim: Adão, onde tu estás? Deus sabia onde Adão estava? Sabia. Deus poderia ir lá onde Adão estava? Poderia. Mas Deus, olha só que tremendo, Deus respeita as nossas escolhas. Deus ele respeita as nossas atitudes, sabe por quê? Porque Deus não é mal educado, ele não chega na porta derrubando tudo entrando, não. Ele primeiro pergunta se ele pode trabalhar, ele pede espaço, ele faz o convite. Tá entendendo? E o que Deus fez? Adão, onde tu estás? Deus sabia. Só que Adão sai do meio das folhas e diz assim: eu estava aqui, Senhor, porque eu me escondi, porque eu me senti envergonhado, porque eu estou nu. Então Deus ali perguntou e começaram a conversar: quem lhe fez saber que você está nu? Então o que eu entendo, irmãos? Coisa maravilhosa é quando a gente confessa com a nossa boca para Deus o que a gente passa, o que a gente vive, quando a gente reconhece que a gente erra, quando a gente reconhece que a gente é pecador. Então que grave isso, que nessa data que você venha guardar isso dentro do seu coração, que você venha aprender a confessar a Ele quem realmente você é, o que realmente você faz. Não tenha vergonha. O pecado, ele nos aprisiona, mas não deixe com que isso venha te aprisionar. Confesse para o Criador que você é dependente dele, pois ele tem algo novo para fazer na sua vida. Ele não está aqui para te julgar, não. Ele está aqui para te transformar, para transformar a sua vida, para transformar o seu coração. Que você tome posse dessa palavra em nome de Jesus Cristo e que a partir de hoje você venha ter essa intimidade com Deus como Isaías teve. Deixe para trás aquilo que foi perdido e comece a viver o novo. Porque Deus tem algo novo para fazer na sua vida, em nome de Jesus Cristo. E você tome posse dessa palavra e que Deus abençoe. Shalom.